Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Cunha. E eu sou a Larissa Paz. E hoje nós vamos estar aqui abordando um tema muito importante, problemas respiratórios em pets. E nada mais e menos do que a honra de ter conosco, tá, gente? A maravilhosa nossa convidada mega especial. Me sinto especial também, assim. Dandara Dias. Seja muito Obrigada, bem-vinda. meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra pra gente estar aqui contigo hoje também. E vamos começar, né? Eu sei que você já está formada aí desde 2017, não é isso? Isso. Fiquei sabendo ainda agora que o foco principal antes era a área de animais silvestres e hoje atuando na pneumologia veterinária, né? Isso. Conta pra gente um pouco dessa trajetória e conta pra gente quem é a Dandara Dias. Cara, uma pauta para terapia. Ainda estou me descobrindo. Ainda estou me descobrindo na terapia, por favor. Ai, meninas, assim, a minha trajetória na veterinária em si, ela é bem louca, porque na minha família não tem nenhum veterinário. Todo mundo é advogado. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. E eu fui a única que quis ir pro outro lado, né? E aí, na veterinária não era a minha primeira escolha. Logo quando eu prestei vestibular, eu fiz... No ano que eu prestei vestibular, eu tive um acidente, e aí todo mundo achou que eu não fosse fazer faculdade, que ia demorar muito tempo. Eu realmente demorei muito para me recuperar. E aí eu fiz faculdade, para surpresa de todo mundo. Todas as faculdades de direito que eu fiz, eu passei. E aí fiz veterinária, decidi fazer veterinária no convênio. E aí já foi assim para os meus pais, né? Mas acataram, disseram, não, vamos lá, vamos fazer, vai fazer a prova e tudo mais. E aí eu fiz. Só que eu não passei de primeira na UFRA. Mas eu sabia que eu ia ser chamada na repescagem. Eu fiquei em 4º lugar. E para ser chamada na repescagem, né? E aí, como eu tinha passado nas faculdades, direito escolheram uma e me matricularam. Eu falei, gente, não me matriculem, porque eu vou ser chamada na UFRA e eu vou. Não, mas aí você faz as duas. Eu falei, não vou dar conta. A UFRA é o dia inteiro. Mas vamos lá. Fiz, deu acho que uns 2 ou 3 meses de faculdade. E aí me chamaram na UFRA. Eu falei, tchau. E aí fui fazer veterinária. E aí eu acredito que na faculdade tu passa por muitas matérias, né? Então, no início, assim, até metade do curso eu ainda fiquei muito confusa na área que eu queria fazer. Eu achei que eu queria caprinos, depois eu achei que eu queria bovinos. Foi bem eclética. Hoje em dia eu nem... Meu Deus, reprodução, como? Aí quando chegar na residência, a gente vai ver que tá muito eclética mesmo. Spoiler. E aí eu acho que participei de um projeto dentro da universidade. Ainda existe esse projeto, que é o Projeto Entrelaço. Gostei bastante. E aí, me encontrei nos animais silvestres. E aí, desde então, fui seguindo para essa área, né? Acho que foi do penúltimo semestre para frente. Então, quando eu me formei, eu já fiz a prova para residência de animais silvestres e passei. Então, eu me formei, já fui direto para a residência. E aí, fiz a residência em animais silvestres. 2 anos dedicados exclusivamente para isso. E aí, quando eu saí de lá, eu me vi no mercado, mas na época, 2019, a gente ainda não tinha muita abertura para esse mercado. Eu ainda acho o mercado muito difícil, né? Hoje em dia a gente já tem ainda. Hoje em dia a gente já tem uma clínica específica, né, aqui em Belém, as meninas. Onde é essa clínica? Eu esqueci o nome. A Bicho Selvagem? Tem a Bicho Selvagem, tem a outra. A outra Marina, eu não da sei. Da Marina, da Kelly. Eu esqueci agora o nome. Mas é interessante para saber que em Belém a gente já encontra local específico para esse tipo de atendimento, tá? Sim, tem atendimento especializado. Eles têm né? treinamento. É maravilhoso, assim, são maravilhosos. Eu repassei meus pacientes antigos todos para elas, né? Para Juliana, para elas, então assim, nessa aí eu me vi numa situação em que eu precisava entrar no mercado, precisava, né, de dinheiro para pagar as contas. Sim. E aí comecei a trabalhar com pequenos animais também, né? Eu fiz assim uns estágios na área de pequenos animais, mas na época que eu fiz eu não era tão interessada, apaixonada na área,
né? E aí comecei a trabalhar e fui me apaixonando, assim, me apaixonando num nível que eu estudava, ia fazer curso, ia tudo, assim, busquei o meu máximo, assim, para oferecer, sabe? E aí veio a pandemia e abriu uma turma de uma pós-graduação em cirurgia. Falei, bom, acho que posso ser cirurgiã. Vou tentar. Tá. Mano, esse teu Vou ver se eu me encontro, pra né? você chegar na pneumo, meu pai. Mas aí Passou em que tá todas a as cereja- áreas da legal. veterinária. Aí que tá a cereja do bolo. É a surpresa. Aí chegou lá, na pós, eu comecei a fazer os módulos e aí eu caí no módulo de respiratório. Pronto. Até esses dias eu fui atender numa clínica de uma colega da turma, a Gisele, no Amigo Fiel. Aí eu fui lá e ela falou, olha, tu fez pós comigo e depois do módulo de pneumo tu não apareceu mais. E realmente, fiz o módulo de pneumo e falei, olha, não quero mais. É isso que eu quero. Eu acho que eu quero isso. E na época não tinha nenhuma turma ainda. Falei, vou esperar, uma hora vai abrir. Aí comecei Virada a de estudar chave, né? muito. Comecei a estudar muito sobre o assunto. E aí veio a primeira turma, que foi na Anclivepa. E aí eu fui fazer. E Mas aí não foi aqui em realmente, Belém? Não. Em São Paulo? Como tava na pandemia, Aham. né? Começou híbrido. Ah, foi online, né? Foi. Aí o primeiro ano foi Aham. só os encontros online por conta dos voos e tudo. Sim. E aí eles condensaram as aulas práticas pro último Pro ano. final. E aí a gente conseguiu fazer. E aí você ia pra São Paulo Ia fazer... pra São Paulo fazer os módulos. Foi incrível, assim. Mas é uma área que, acho que como todas as áreas, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Toda vez sai alguma coisa nova. uma coisa nova. E é uma delícia, assim. Eu realmente me encontrei, né? Me encontrei mesmo. Eu sou apaixonada por essa área. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Ah, é muito legal, né? Quando a pessoa se acha maravilhosa. Amei essa trajetória aí de experimentar um pouco de todas as áreas da veterinária. Ela seguiu bem o conceito, ela foi bem Enfim, eclética. ela se achou. Então, Dandara, você ainda não está te achando, você já se achou. E isso é maravilhoso. Então, voltando para nossa pauta, né, da sua especialidade, hoje, aqui em Belém, quais os principais problemas respiratórios, assim, de pet que você mais atende? Olha, eu costumo dizer assim, fazendo o apanhado geral, assim, a gente tem por temporadas, né? No Sim. início do ano que a gente tem as chuvas e Clima, né? nosso clima é maluco aqui, às vezes está chovendo pra caramba e de repente já tá muito calor. Então, nesse período que tá chovendo muito, a gente tem muita crise de tosse, bronquite, os gatinhos asmáticos vêm bastante descompensados nesse período. Rinites crônicas descompensam também nesse período. E nas outras, no apanhado geral, assim, esse ano eu estava até comentando com a Carla, que é outra pneumo que atende aqui em Belém também, né? Ah, E a Carla. gente, sim. Ela, Manda um um beijo, beijo, Carla. Carla. Ela atende lá no Vet Life. Olha, Carla, teremos o segundo episódio, tá? É, porque ela também é a querida da endoscopia, né, gente? Quem Aí não a gente já sabe, vai abordar é a- outro tema. É a Carla que salva muita gente aí. Sim, Muitos pacientes sim. que comeram coisas que não deviam. Faz endoscopia respiratória também. A gente tem feito muito juntas. Nós somos amigas, né? Nos encontramos também assim na vida. E aí, a gente estava até comentando esses dias que a gente tem pegado muito tumor nasal. É um sintoma que vem parecido com o resfriado. Então, uns espirros ali que começam... Em alguma raça específica? Olha, poodle idoso. O Pudo tá em tudo. Poodle Ele não dá idoso o tempo. Poodle idoso e Yorkie. York, né? Mas é o que tem aparecido muito, assim, pra gente. Mas os SRDs da vida, qualquer raça não tá, né? Sim, não tá. Não tem uma prevalência, né? Mas a gente tem pegado bastante. E é um alerta até para os veterinários, porque eu acredito que são sintomas que passam desapercebidos. Então, aquele paciente que chega pra gente, Dandara, ele já fez tantos dias de antibiótico, vários ciclos de antibiótico, não tá melhorando com nada, tá do mesmo jeito, já fez inalação, já fez corticoide, não melhora, tá sempre com muita secreção. E aí a gente vai fazer os exames específicos, tomografia, endoscopia, e tá lá, né? Uma massa lá. E nem sempre é visível olho nu. Às vezes a gente tá olhando de frente e não tem nada, Não no consegue plano ver. nasal, não tem nada
mas tá lá dentro, tá acontecendo, entendeu? Então, é bem sério, assim, é uma coisa que precisa ser avaliada direitinho e encaminhada, né? Eu acho muito importante, eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso na nossa área, porque eu vejo muita disputa, né? E tem muita gente tentativa, que né? não, tipo, eu vou tentar, e se eu não conseguir é que eu vou encaminhar. E não é assim. Exatamente. Então, a gente tem um feedback, então todas as pessoas que encaminham para mim, eu mando áudio explicando tudo. Não existe isso de você pegar o paciente para si. Exatamente. Até porque tu vai atender na tua especialidade, né? Tu não quer um Exatamente. paciente para ficar vacinando, para ficar, né? Exatamente. Tu quer resolver o problema dele E aí eu acho- daquele quadro. Exato. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso, né? Eu vejo ainda isso acontecendo bastante. E quem é penalizado é O animal. né? Sim. E também o tutor. Porque chega um momento que os gastos vão aumentando com receita, não melhora. E quando ele chega no especialista, ele já está desiludido, já está quase sem dinheiro, ele já está, digamos, muito chateado. Esgotou tudo. E se torna até mais difícil fazer a parte realmente que está mais essencial e Necessária. focada Sim. para um tratamento direcionado corretamente. Né? Sim. Com certeza. Por isso é de suma importância esse relacionamento veterinário, né? Entender que quando você recebe um animalzinho na sua mão, a gente sempre frisa muito isso aqui no podcast, principalmente quando a gente traz nossos colegas especialistas de outras áreas, porque é essencial você entender que aquele paciente você está fazendo o melhor por ele, né? Em primeiro lugar, se eu não consigo atender aquele paciente, por que eu não encaminhar? Ele ficando bom, eu sou uma referência de ter encaminhado e buscado o melhor para ele. No momento certo, né? Super concordo. Essa, verdade. no caso, é a minha visão, né? A visão dela. É e verdade. a gente tenta passar isso ao máximo A para gente nossos precisa- A colegas. valorização a dos gente colegas precisa- especialistas. Precisa difundir isso mais e mais, assim. Com Que certeza. Não tem que ter rivalidade dentro da Não. nossa profissão. Nós temos que ser mais unidos, Eu acho que Sim. falta muito isso ainda. Sim, Vejo eu acho bastante. também. Eu acho. E em relação aos braquicefálicos, Eu amei, eu acho inclusive. que, olha, homenagem para a doutora Dandara. Eu acho que é um dos teus principais pacientes, né? Os Sim. cães braquicefálicos. A gente sabe que ele já tem essa anatomia aí, Tem a tadinhos. minha paixão. Horrorosa essa anatomia, né? Apesar da gente amar eles, é uma anatomia que eles sofrem, Sim. né? E por conta disso também tem as suas alterações, né? As patologias também que são inerentes à questão da questão de ser braquicefálico. Conta pra gente aí como é um pouco dessa tua realidade, o que é a síndrome do braquicefálico? Eu vou falar primeiro a minha maior dificuldade no consultório, né? Porque quando ele vem pra mim, dificilmente eu atendo um jovem, um braquicefálico jovem. Já é um idoso. Já vem um idoso, de 10 porque anos. Ele não chega, amiga. Quando ele chegar pra ti, já tentaram muito o novinho. Ou então os vem sintomas aquele estão mais pensamento fortes, engessado né? de, ele sempre respirou assim e é normal. E é isso que eu vejo mais, entendeu? Doutora, ele sempre respirou desse jeito, ele sempre roncou muito, só que agora tá muito pior. Tá muito pior porque tudo piorou, né? Na síndrome, a gente tem, já o próprio nome diz, a gente tem um conjunto de alterações, né? E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no consultório. E não só o especialista. Qualquer, não só especialista em pneumo, né? Qualquer veterinário, clínico geral, outras especialidades, precisa conscientizar dentro do consultório que não é normal respirar roncando, não é normal ter a dificuldade respiratória no mínimo esforço. Isso aí é uma coisa que o pessoal pode trabalhar, né? Já fazer o alerta pro tutor. Porque às vezes o que eu sinto é que é falta de informação pro tutor. Então, ninguém nunca alertou ele. Exato. Ele foi te procurar tarde porque naquele momento ele começou a perceber que aquilo ali poderia estar grave. Mas no começo, falam isso. ok, Eles falam entendeu? isso. Doutora, nunca me falaram que isso não era normal. Então, é o primeiro alerta que a gente dá aqui, já desde cedo, esses animais, já encaminha para uma avaliação com o colega, Sim. né? Que aí o colega já vai sentar, explicar, mostrar qual vai ser a evolução e o que ele pode fazer para melhorar a vida do animal. Eu costumo dizer, nas palestras que eu dou, né, quando me convidam, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre, mas eu sempre falo assim, olha, pensou em comprar ou adotou um bulldog, ou um pug, ou um braquicefálico, que seja, até gatinhos mesmo,
já vai no pneumo para passar por uma avaliação, para ver os potenciais, se já é um paciente que já tem indícios de dificuldade. Tem filhote, às vezes, que já apresenta um roncado muito evidente, que já tem regurgitação. Então, isso é muito importante a gente já avaliar desde o início, sabe? Apesar das cirurgias serem indicadas a partir de 1 ano, tem paciente que precisa fazer a intervenção antes, né? E futuramente, depois, tentar corrigir novamente. Mas, assim, a gente tem as alterações primárias e tem as secundárias, certo? As primárias envolvem a macroglossia, que é a língua muito grande, o prolongamento de palato, que é o que causa o roncado, né? Estenose de narinas, aquela narina bem fechadinha. E aí, essas alterações, com o passar do tempo, o esforço que ela gera, ela vai virar as alterações secundárias, vai gerar as alterações secundárias, que são os colapsos de brônquio, colapso laríngeo, e aí é bem mais complicado, né? Já tem vários graus de alteração, né? E assim, às vezes, quando chega um tempo, né? Um certo tempo de idade, a gente vai fazer as correções cirúrgicas. Eu não sou cirurgiã, mas indico para cirurgia, acompanho geralmente a cirurgia desses pacientes. Às vezes a gente não consegue corrigir tudo, na maioria das vezes. Então é aquele paciente que tu fez para melhorar, mas ele não vai melhorar 100%. Ele sempre vai ter uma alteração ali que pode ser potencial, assim, pode ser a causa que vai levar ele para o óbito cedo, sabe? Sim. E aí a gente não tem o que fazer. Entendeu? A gente faz... Eu acho muito triste. Eu acho muito triste ter que dar essa notícia e dizer, olha, a gente tem como melhorar isso, mas até certo ponto. A gente não consegue melhorar 100%. Né? E tu vê um animal angustiado, respirando mal. E aí, respirar mal a vida toda é seríssimo. É ruim, né? Muito ruim. Muito ruim. E assim, voltado até nessa pauta, né, dos braquicefálicos, alguns países hoje, é lei, né? Uhum. Lei é extremamente proibido a reprodução de algumas raças braquicefálicas. Por exemplo, o pug é uma que não se pode reproduzir, não pode mais comercializar, tá? Ai, gente, porque é um animal que já nasce em sofrimento. Já nasce em sofrimento. Gente, o Ele já raio-x, nasce... você vê o raio-x do crânio de um pug. Uhum. Ele nasce em sofrimento. Então, assim, gente, é meio que... Precisa ter essa conscientização. Eu não digo assim, acabar com a raça, mas no sentido de a gente ter melhorias genéticas. Mas Se você pegar que a já foto não vai mais. de como era antes, né, o padrão racial, é muito diferente de como é agora. Né? Porque Um paciente cruzam de qualquer totalmente jeito. sem focinho. Sem né? focinho. E aí é uma coisa que precisa ser bem trabalhada com os criadores também, e eles estão né? pensando nisso em relação ao bem-estar do animal, né? Porque eles não estão querendo eliminar os cães, eles estão querendo que não se reproduza. Não. Tem Pra alguns não estudos ter que falam... o sofrimento nas outras gerações, né? Tem alguns estudos que falam que essa raça se popularizou muito, essas raças se popularizaram muito porque elas lembram o rosto de uma criança, porque é redondinho, porque cada coisa. pequenininho. E aí eu achava que era por causa do MIB. Não sei nem se a galera vai entender o que é MIB ainda, né? Que essa nova geração. A referência. Essas piadas. As coisas de 1980. O cachorro da Geórgia se chama Mibinho, é um pug preto. Olha aí, a Geórgia tá na nossa geração. E aí eles falam sobre isso, que hoje em dia as pessoas não têm filhos, não querem ter filhos, e os seus animais Querem humanizar os animais. Querem humanizar os animais. Isso foi uma pauta aqui nossa, né, Foi. do episódio com o Dr. Tiago. E realmente, as pessoas, e assim, estão perdendo um pouco o limite. Né? Não é muito Perde diferente a mão, você né? tratar bem e você até considerar como parte da família. E outra coisa é você querer humanizar, porque isso é prejudicial para o animal. Com né? certeza. Mudar a natureza daquilo que já veio da natureza é totalmente prejudicial. É Né? assim. E aí, voltando ainda para os problemas respiratórios, né? Quando a gente vê qualquer área, a gente atende, doutora, meu cachorro está espirrando muito. E aí, no caso, será que ele tem rinite? Ele está gripado? O que acontece, doutora? A minha gripe, eu passei 2 semanas gripada, eu passo pro meu cachorro. Então, explica um pouquinho aí pra gente, doutora, a diferença entre espirros, essa questão da rinite, essa questão da gripe. Tá. Quando a gente fala de espirro,
espirro e tosse, né? Vamos colocar eles no mesmo, numa categoria, apesar de ser diferente. Sim. A gente tem que lembrar que a gente tem espirro e tem tosse fisiológica. Sim. Né? Então, a gente mesmo, isso acontece com a gente, se a gente cheirar alguma coisa muito forte, que nos irrite, poeira, Ele é uma algum defesa, cheiro, né? é uma defesa. Um mecanismo de defesa, né? E aí você vai natural. espirrar. Então, aquele espirro, quando tu tá passando perfume, o cachorro tá lá atrás de ti, E normal, ok. Você Ok. também pode fazer isso, né? Agora, quando isso se torna muito frequente e com secreção ou com fora do período que deveria ser, né? Fora da frequência que deveria ser, aí a gente já considera normal, né? E aí a gente tem que investigar. O espirro, ele pode ser um sinal ou de complexo respiratório canino ou felino, né? A gente não categoriza mais, assim, rinotraqueite ou tosse dos canis. complexo Né? respiratório. A gente tem que chamar de complexo respiratório, porque a gente tem mais de um agente envolvido. E a gente não consegue dizer precisamente que agente é. Isso. Entendeu? Quando a gente fala de gripe canina, a gente tá falando de influenza. Mas a gente sabe que quando ele tá com complexo, vem tosse, vem espirro, tem vários agentes ali envolvidos, né? Bordetela, outros, né? Exatamente. Então, a gente não chama gripe, fica entre mas é algo mais fácil de explicar para o tutor, que eu digo, Sim, né? é, Mais é. fácil. Então, assim, o espirro, ele pode ser o sinal do complexo respiratório, mas ele pode ser um sinal de uma neoplasia, por exemplo, porque é um agente irritante que está ali no nariz que está causando esse espirro. E a rinite, ela precisa ser avaliada como, mais precisamente, ter um diagnóstico assertivo fazendo o exame correto, entendeu? Você não vai diagnosticar rinite só olhando para o paciente e fazendo anamnese dizendo assim, ele está espirrando muito. Então, é rinite com certeza, entendeu? A rinite, ela tem uma característica histológica, você tem que fazer a rinoscopia para coletar aquele material pro histopatológico e analisar a amostra. É uma rinite aguda, é uma rinite crônica, que tipo de rinite é? Às vezes pode ser rinite fúngica. Então, precisa ter um diagnóstico preciso. Não adianta você só medicar para aquele sintoma. Até pra medicar certo, né? Sim. E é uma coisa, assim, que eu vejo também muito. Tratar sintomas sem descobrir causa. A gente vê muito, né? isso demais, né? A parte Demais. respiratória. Acontece. A gente vê isso demais. Então, assim, é aquele paciente que, tu tratou e não melhorou. Tá, mas o que causou? Exatamente. Por que tu tá fazendo as medicações, né? Não vai atrás da causa. E eu acho que isso é importante para todas as doenças, né? Todas as doenças de qualquer animal. Sim. Agora, bora falar um pouco dos meus queridos felinos Depois de maravilhosos. Bora colocar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né? Asma e bronquite felina. Isso é uma coisa que ainda fica muito na dúvida na cabeça, principalmente dos colegas recém-formados. Fala um pouquinho pra gente a diferença entre a asma e a bronquite felina. Tá, vamos lá. Hoje em dia, antigamente, diziam que era a mesma coisa, né? Você ainda tem alguns trabalhos, algumas revisões que dizem que é a mesma coisa, mas a gente sabe que não é, né? A asma felina, ela tem esse nome, e eu acho até assim, dizer asma felina, pode falar só asma, porque cachorro não tem asma. Então, Asma canina. não existe asma canina, né? Os gatos, eles têm a asma, que é muito semelhante ao que acontece nos humanos. É uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Então, é como se fosse uma alergia, né? Vamos simplificar dessa forma. E aí tem demanda de eosinófilo, é uma reação que a gente chama de reversível, porque ele entra em contato com um agente que pode ser N coisas do ambiente, né? N coisas. Aí, às vezes, a gente nem consegue identificar o que nesse caso, a gente não vai se atentar tanto no causador. E aí, N coisas. Às vezes é um ácaro de ambiente, alguma coisa do tipo. Às vezes é o perfume da tutora. Às vezes é o desinfetante. granulado da areia. Exatamente. Os gatos, viu? Beijo pros gatos. Mas o gato, mas a areia, o granulado, ele é muito importante, principalmente a sílica, né? Muito. É proibidíssima. Muito. A sílica para gato. Muito. Tem areias e areias, né? Principalmente aquelas quando coloca naquele banheirinho fechado, se levanta poeira ali para um paciente Pronto, que tem asma, imagina. ou bronquite. Ele passou Nossa. na frente e já tá... Rinite, já sai espirrando, já sai tossindo. E não é uma atitude simples, a caixa de areia, o tutor verificar? Já que vocês tocaram nisso. Olha, eu tem não uma gosto atenção. de indicar a caixa banheirinho.
Eu não gosto. Eu gosto Dica da aí, Aquela aberta. fechada. Eu gosto da aberta. Eu E indico a grande. aberta. E grande. Grande. E aí eu peço Eles pra eles gostam de um escolherem privadão. a areia que menos levanta pó. Sim. Fazer o teste. Exato. Exato. Porque você A não dica. é o que você vai introduzir também, né? Que não é tudo que você vai pôr que eles vão aceitar. Não, ainda tem isso, né? Sim. Ainda tem isso. Além de tu tentar trocar, tem que trocar por uma que o gato aceite. Porque às vezes, meu filho, não tem jeito. Tu tem que voltar pra antiga porque ele se prende, não quer fazer xixi enquanto tu não volta com o que ele quer. E o tratamento da asma, eu acho ele bem... Ele é um tratamento contínuo, bronquite crônica também, né? O tratamento é bem semelhante, é só a etiopatologia... Meu Deus, não. Confundi aqui a palavra. Eu acho que é a fisiologia da doença, né, que é diferente, né? Mas o tratamento ele é bem semelhante. Você tem que ter muito cuidado quando vai introduzir o tratamento. Ele é feito com a bombinha, né? Então, uma bombinha de uso contínuo. Então, não é um tratamento que tu vai fazer ali e vai passar. Ei, Dandara, é outra coisa que os tutores não entendem. É. Não entendem. Pô, A mas por mais que a gente necessidade explique, do né? uso contínuo. Eles não entendem. Eu parei. Ele tava bem, parei. Exato. E Eu é uma falei, dificuldade gente, enorme. mas por quê? Por quê? É enorme, porque, tipo, eu explico tudo. Eu explico como funciona a doença, que aquilo tá degenerando o tecido pulmonar. Então, o eosinófilo, ele vai todo pra ali e destrói. Sim. Né? E Destrói. quanto mais crise o animal apresentar, mais danificado vai ficar o pulmão dele. Porque vai Exato. fazer áreas de cicatriciais lá, e aí daqui a pouco ele já não vai mais ter aquela expansão pulmonar que deveria por causa do excesso das crises. Que vira fibrose, né? Isso. E aí, a gente tem que entender que a gente vai introduzir uma medicação na vida dele. Na vida. Então, Não pare. Exatamente. Sempre com orientação do médico veterinário. O jeito que tu vai introduzir isso também tem que ser feito com muito carinho. Eu sempre dou dicas, assim, de como fazer, colocar petisco, ver a textura que ele gosta, pra agradar, pra fazer direitinho. Pra ele não se assustar com Exato, aquilo, Porque né? se tu introduzir da forma errada, tu não consegue fazer o tratamento. Não consegue mais. Não consegue. Gatos sendo gatos. E aí... e aí é bem assim, graças a Deus, eu tenho poucos pacientes que não conseguem Tu tem que conquistar fazer. o gato pra te salvar a vida dele. Presta atenção. Exatamente, Até na hora de exatamente. ser salvo, precisa de uma conquista. Exatamente. Esse aí sabe se valorizar. Exatamente. Só puxando mais uma pontinha aqui, que também é uma coisa que eu acho importante colocar aqui, principalmente pros colegas. Nebulização. Tem muita gente que ainda quer usar o Fluimucil, acetilcisteína. Eu quero morrer quando eu vejo uma receita colocar dessa. aqui. Vai. Vamos colocar aqui. Pode ou não pode? É teu Porque momento. não Parem pode, com se isso. joga. Olha aqui, É teu fala ali momento. diretamente Agora para o vai. colega. Você, Chega a veterinário, câmera na que titia. prescreve acetilcisteína, não faça isso. O que acontece? Ela pode gerar broncoconstrição, né? Pode, ok, pode. Mas tu vai pagar pra ver? Tu não vai pagar pra ver. E às vezes o animal já tá em crise, lá internado. Tu vai colocar pra piorar o quadro do animal? Exatamente. Então, e puxando mais uma pauta, Vai. tem gente que coloca a acetilcisteína na nebulização para tratar bronquite ou pneumonias, entre outras. A gente tem que entender que tem uma inflamação acontecendo ali, né? Bronquite não ela pode virar uma broncopneumonia, mas na maioria das vezes você só precisa tratar a inflamação. Exato. E aí a gente vê muito prescrição de antibiótico antibiótico no por momento 30, errado. 60 dias. Sim. E não melhora e não faz nenhum tipo de corticoide. Gente, não pode ter medo de usar corticoide quando tem indicação. Não pode. E bronquite não trata sem corticoide. Bronquite não trata sem corticoide. Então, você trata a inflamação, você consegue controlar. Entendeu? E evita que vire a broncopneumonia. Exatamente. Então, precisa também saber o momento de prescrever. A melhor maneira de uma nebulização é só com soro fisiológico ou hoje tu trabalha algum produto, porque isso é um questionamento também dos colegas. Sim. Tu trabalha algum produto que ajude a fluidificar de uma maneira, algum tipo de secreção ou aliviar a inflamação pulmonar de uma maneira que não prejudique o animal. Tem algum produto que tu goste? A nebulização, ela não é que ela ajude a fluidificar a secreção. Ela ajuda a desprender ela dali de onde ela tá, né? E aí facilita A saída e para tirar, É. né, o excesso. Então, tem indicações, por exemplo, pacientes que respiram pela boca. Vou dar um exemplo de um paciente que faz acompanhamento comigo, que tem neoplasia em cavidade nasal e não respira pelo nariz.
vai ter que fazer nebulização só com solução fisiológica para hidratar, porque ele tá respirando pela boca Tá e tudo ressecando. resseca. Sim. Entendeu? Paciente que vai tratar uma bronquite aguda ou Vamos um quadro falar da alérgico bronquite, agudo. porque esse pessoal que usa muito ainda acetilcisteína, eles querem uma opção, né? E aí você vai usar os corticoides inalatórios, né? Pode ser o Clenil. O Clenil. Eu prefiro usar a beclometasona, né? Mas tem gente que usa a budesonida, que é o Pulmicort. Aham. Eu particularmente uso mais o Clenil para quadros agudos, né? Quadros crônicos a gente sabe que não adianta, Aí não precisa ir adianta. para bombinha A bombinha. mesmo. Mas o Clenil, ele tem uma boa ação, né? boa ação. O Fluimucil que vocês têm que esquecer, tá? Exatamente. Por favor, lição do dia da doutora Dandara. E a gente também tem a indicação do nebulizador que você vai usar. Né? Então vamos tem falar aqui exatamente. também que isso é importante. A Vai gente aí. tem 3 tipos de nebulizadores atualmente, né? A gente tem o compressor, que é aquele convencional que faz barulhinho de motor. Aham. Que é o mais O antigo, mais né? antigo, que a gente usava na gente. Sim. Ultrassônico, que é aquele silencioso que vem só a névoa. Uhum. E tem o de rede vibratória ou malha vibratória, que é aquele a pilha, Esse aí, geralmente. pelo nome, deve ser o chiquetão aí. Mas é o melhor. E aí, como é que a gente faz o uso, né? O compressor, ele pode ser usado, os corticoides, e pode ser usado também soro fisiológico, e os antibióticos também inalatórios, tá? O ultrassônico, ele não tem a capacidade de quebrar suficiente essa molécula para que ela chegue no pulmão. Então, o Clenil, se você for ler na bula, e isso é uma coisa que os próprios tutores não sabem, até que usam em casa também não sabem. Se você for ler a bula do Clenil, tá escrito lá na bula que ele não tem indicação de uso em nebulizador ultrassônico. Interessante, né? Não pode usar. E nem só ele, mas todos esses medicamentos, nebulização, né? Ele vem lá indicando o aparelho. É porque a gente não se atenta à bula. Eu digo isso porque eu tenho criança em casa, Pronto. então a gente tem que saber direitinho. E aí, o ultrassônico indicado os broncodilatadores. Eu, particularmente, não uso broncodilatador no aerossol. Se eu usar, ou é via oral mesmo, ou é o da bombinha, porque eu acho que causa uma taquicardia bem... Na gente causa, né? Neles, Sim. imagina. E o soro fisiológico, beleza. No de rede vibratória, tu pode usar tudo. Ele é silencioso, tu pode dobrar, virar, levar pra onde tu quiser. Desse derrama. tamanho, gente. É maravilhoso. Ele é um pouco mais sensível na limpeza. Você tem que ter cuidado com a malha vibratória, ela não pode ficar úmida. Então, quando usar, tem que deixar ele aberto para ir secar. evaporando, secar. Ela não pode oxidar, senão realmente não vai durar nada. Né? O aparelho Mas assim, muito legal. se você tem um animal, igual você falou, que prescreve, que é pro resto da vida, eu sei que você prescreve a bombinha, né? Mas vamos supor que também essa medicação é de longo uso, vai e não é volta. uma via de regra. Por exemplo, Isso. os gatinhos que não aceitam a bombinha. Infelizmente, eles têm que fazer uma alternativa, né? Exatamente, compra esse bom mesmo, entendeu? Que eu acho que fica mais viável, né? Sim, E ele é super compensa, né? silencioso, Não vai usar né? tanto. Ele é Você vai muito usar silencioso, então Eles não ele é se até mais espantam, adequado. Porque Vale a aquele, pena. o gato, eu acho que não consegue, não, que faz um barulhão, ele sai correndo. A maioria dos Assusta gatos não demais, aceita. eles ficam muito assustados. É verdade. Esse gatinho aí, ele rende, tadinho. Toda vez eu meto o gato na história. Não, mas tá certo, porque a gente tá falando problemas respiratórios Sim, em pet sim, e a sim. gente também tem que Sim. dar E eu queria essa que ela atenção. colocasse aqui essa questão do Fluimucil, que eu ainda vejo muitos Eu colegas vejo usando. também, vejo Como também. você atende muito gatinho, né? Você recebe, então isso é bem importante, né? Então, assim, nós vamos sair agora. Olha só, nós estamos no gatinho, agora nós vamos passar pro cachorrinho e para uma raça específica. Saiu dos meus queridos para os queridos da doutora Larissa. Então, assim, a gente vai passar para uma raça específica aqui, né? Eu atendo bastante, inclusive ela me conhecia bastante, mas nunca me via. Eu brinquei com ela, ela é uma força da natureza, porque eu sabia o nome dela, mas eu não Uma associava. força oculta. Não associava a pessoa, não vi o rosto. Eu falei, mas gente, quem é Larissa? Quem é essa mulher que todo Quem mundo é? fala? Então, assim, tenho vários pacientes com a doutora Dandara, né, que faz acompanhamento de uma raça muito queridinha do coração, de Belém do Pará, o Spitz, né? É muito interessante porque essa raça, os tutores já compram, muitos deles já sabem, se informam, e há uma certa confusão
entre estenose de traqueia, colapso de traqueia. A gente já percebe que depois de um ano, até mesmo antes de um ano, eles começam a apresentar algumas crisezinhas respiratórias, espirro exagerado, uma tosse assim Os que dá aquele engasguinhos, roncado, né? aquele engasgo, né? E aí, no caso, o tutor já fica preocupado. É até legal, porque a maioria dos tutores de Spitz, eles já tem logo assim, ligam uma antena e já procuram o especialista, Sim, eu né? vejo mais procura deles do que dos Braques. Só que a Exatamente. gente encaixa agora também o Spitz nessa categoria também. Porque a gente tem os baby faces, né? Isso. Que são os que bem, não têm focinho. É e o eles cruzamento. vêm Olha onde- cheio de problema, né? Quanto menos Gente, focinho eles têm, mais mas problemas o povo eles quer têm. arrumar problema, né? Mas tem É gente que sempre quer esse, sem focinho. aí eles vão lá e reproduzem. Exatamente. Né? Você quer sem focinho, eu vou te dar um cachorrinho sem focinho. Só E que ao cheio de alterações. cheio de alterações. E aí, doutora Dandara, explica pra gente essa diferença entre estenose traqueal, colapso de traqueia, o que é mais encontrado nessa raça, né? Tá. E como é que o tutor ele deve reconhecer esses sintomas, como é que ele deve lhe procurar e quanto mais cedo, melhor, né? E dali em diante, aumentar a qualidade de vida desse animalzinho, dessa raça. A gente tem... Eu quase não vejo estenose, tá? A Sim. estenose, pelo próprio nome, ela é um segmento da traqueia que é menor que o resto, tá? Ela não é dinâmica. O colapso traqueal, ele é dinâmico. O que isso quer dizer? Na área que eu tiver uma fragilidade, na hora que eu tiver o colapso, que pode ser traqueal ou pode ser intratorácico também, né, na traqueia torácica, eu vou ter o colapso. Ele vai passar, o ar vai passar, ou forte, uma forte intensidade, um momento de ansiedade, qualquer coisa que demande de uma respiração mais acelerada vai fazer essa região colapsar, né? Então, a estenose, ela é, na verdade, desculpa, eu usei o termo errado. A estenose, ela é a traqueia inteira, Sim. pequena, digamos assim, em diâmetro, ou um segmento dela pequeno em diâmetro. E o colapso, ele é dinâmico. Você vê ele uma situação normal, pode acontecer dependendo do grau, né? Sim. E aí, quando o ar passa muito rápido, nessa área que tem o colapso, ela vai colapsar. E a gente tem 4 graus de colapso, né? Então, para fazer esse diagnóstico, o ideal seria a endoscopia respiratória. Tem muita gente que tem medo de fazer, né, esse exame, porque precisa de anestesia e tudo mais, mas é a melhor forma da gente diagnosticar o colapso e se tem colapso de brônquio no meio ou algo do tipo. E o grau, né? E o grau do colapso. Exatamente. Eu ainda não peguei nenhum paciente aqui que tivesse indicação de colocação de stent. E isso é uma coisa que precisa ser falada também. Também, com Porque, certeza. Às vezes o paciente vem para mim e ele já vem procurando cirurgia. Doutora, eu fui atendido e aí disseram que precisava fazer cirurgia para o colapso. Aí eu, tá. Aí pego o raio-x, já não é uma projeção que eu avaliaria, né? O ideal, como eu Abrindo falei... um parêntese rapidinho, para quem não pode fazer esse exame mais específico, tá indo ainda pro raio-x. Qual é a melhor? É a tangencial, o raio-x tangencial da traqueia? Compressão? Fala aí pra gente, porque isso também a gente tem que pôr numa Sim. solicitação o melhor pro diagnóstico Escreve, do animal. amiga, como se deve colocar na solicitação Isso do é raio-x. algo que eu explico bastante, né? Porque tu tem que entender que o colapso, como eu falei, é dinâmico, Sim, certo? sim. Então, se eu inspiro, se ele inspira e ele tem um colapso cervical, ele vai aparecer na inspiração ali. Se eu expiro, ele tem um colapso intratorácico, ele vai aparecer ali, né? Não é via de regra, porque a gente sabe que tem paciente que é muito agitado e não consegue fazer. Não. E aí não tem como. Tu vai vir pegar um raio-x e não vai aparecer nada, né? E aí, a tangencial, não é uma projeção que eu peço muito, porque se tu pega um canudinho e dobra ele para trás, ele vai dobrar. É que nem a compressão também. Se tu fizer a compressão num tecido mole, ele vai comprimir. Sim. Não tem como tu precisar a pressão que tu vai botar para fora na traqueia ser igual à pressão do ar passando dentro para simular o colapso, Sim. né? Então não é uma projeção que eu peço mais, a tangencial e a compressiva, porque se você tá posicionando para trás, não tem como tu precisar que tu tá posicionando certo para aquilo acontecer. Então, às vezes, vem a tangencial indicando um colapso horrível e as outras projeções normais.
E aí, até eu explicar que essa projeção não é tão diagnostica, eficaz, né, no diagnóstico. Aí a pessoa já vem muito ansiosa, já vem preocupada. Desesperada. Aconteceu até isso com um paciente meu. Uhum. Entendeu? E aí a gente acalma, explica. E a gente também tem que ter em mente que o raio-x ele não gradua colapso. Então, a gente pega um raio-x que tem lá, sugere colapso grau 4. Aí tu vai examinar o paciente também, ele não tosse com tanta frequência, nem com muita frequência. É um paciente que nem tosse, digamos assim. Então não é o 4. Então não é o 4, entendeu? Então, para graduar realmente, ou a fluoroscopia, que a gente não tem aqui, ou a endoscopia mesmo. Fluoroscopia, Então, É, você o já exame me diga, com contraste, não pede né? o raio-x? Não, eu Né? geralmente peço raio-x nessas projeções. Se eu avaliar, ver que necessita, eu peço endoscopia. Mas para quase sempre eu peço endoscopia. Só deixando claro que o raio-x não vai ter o teu diagnóstico definitivo. Ele vai ser sempre Exato. sugestivo. Exato. E aí, nesse caso, a gente ainda pode pedir o tangencial? Não. Quando é só para ter a sugestão, não. Não, eu não Qual peço. que peça? Pede qual? Eu peço a lateral inspiratória cervical, Tá. lateral expiratória e o raio-x de tórax completo. Pronto. Pronto. Viu? Para primeiro exame, tá? Isso. Aí depois os mais específicos para fechar o diagnóstico e Exato. ver o grau do diagnóstico. Aí, aí- levar com a doutora. Aí voltando, porque eu dei uma cortadona no raciocínio dela, que eu sou dessas, eu volto, eu vou. Aí tu tava falando sobre que o tutor chega desesperado contigo, falando da cirurgia. E aí a gente não indica cirurgia só por raio-x, né? Até porque ele não é um Não. diagnóstico preciso, então tu não vai olhar um raio-x e dizer, olha, Sim. precisa de cirurgia. Entendeu? Então tem que avaliar muito os prós e os contras, até para indicar a colocação do stent, também precisa ser avaliado. Se é um paciente que precisa colocar. Até se é pra saber onde põe, né? Porque não põe na traqueia Exato, toda, né, o stent. Exato, tem que saber aonde vai colocar, tem que saber se ele tem indicação mesmo, porque é uma prótese que tu tá colocando ali. Aqui em Belém faz? Não, Não, né? não, ainda não tem ninguém que coloque. E aí, O pós é muito complicado essa cirurgia. é um pós bem complicado e precisa também de... Assim, nos pneus que eu acompanho, alguns pacientes nem têm tanto problema no pós, assim, é longo prazo, né? Então, daqui a um ano vai refazer o exame, a endoscopia para ver se está tudo direitinho, aí pode dar granuloma na traqueia ou algo do tipo, né? Até me esqueci agora o que eu ia falar. A gente falou da Sobre cirurgia, colapso. sobre pós. Ah, tá. Outra coisa que eu ia falar também que eu acho muito importante é que quando o paciente SPIDS de qualquer idade chega na emergência tossindo, todo mundo já associa colapso de traqueia. Mesmo se for um paciente de 6 meses, 8 meses, muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque na medicina veterinária a gente nunca pode Nada dizer é impossível. Isso. Mas um filhote ter colapso de traqueia, em uma crise de colapso de traqueia, é pouco provável, né? Então, a gente já pensa mais em uma causa infecciosa. Então, não adianta fazer condroitina, encher ele de vitaminas, sem procurar a causa disso tudo, né? E a gente tem que lembrar também que dor pode levar a crises também de um paciente que já tenha um colapso, porque o animal com dor vai ficar ofegante, vai ficar inquieto, vai ficar ansioso. Tudo que E aumente isso desencadeia essa a parte tosse. de frequência respiratória, né? Exato. Então, o que acontece? Tem paciente meu que está estável por muito tempo, interna na emergência, porque teve crise de tosse. Sempre, dificilmente vai ser só isso. Ok, pode ter porque passou calor, ou porque se excedeu demais em exercício, ou aumentou de peso, entrou em crise. Mas, às vezes, pode ter uma pancreatite ali, pode ter um quadro de dor aguda. Eu atendia muito o Bulldog com um quadro de dor na coluna, por hérnia e descompensado da síndrome, né? Que tinha síndrome, nunca tratou, nunca buscou saber, e aí chega na emergência roxo já, um quadro de dor aguda, que por conta dele ter alterações da síndrome, ele passou muito mais mal da parte respiratória do que da dor. Do que da Né? dor. Então, eu sempre costumo dizer, quando for atender o paciente, para olhar ele como um todo. Um todo. Porque não adianta você só focar no sintoma que ele tá te apresentando, né? Tu tem que olhar tudo. E Tem pra que te olhar resolver tudo. aquele sintoma, o negócio tá lá no outro canto, né? Sim.
Beleza. Em relação hoje aos desafios do diagnóstico dessa parte respiratória, aqui em Belém, a gente tem todas as possibilidades de ter, quais são os teus maiores desafios hoje para te conseguir fechar os teus diagnósticos de uma maneira precisa? Quando eu comecei a atender pneumo, a gente não tinha nem endoscopia e nem tomografia. Então, eu só tinha o raio-x e o meu raciocínio. E o teu achismo. E o sonho. Um raio-x e um sonho. Exato. E aí depois vem a endoscopia e vem a tomografia e graças a Deus isso já adianta muito pra gente, né? Com A gente certeza. tem atualmente só um empecilho que o equipamento que tem aqui, tanto da Carla quanto da Duda, ele não chega nos brônquios secundários, então não consigo fazer o exame completo, né? Mas futuramente vem aí. Futuramente vem aí. E ultimamente eu tenho tido mais problema em eles aceitarem fazer o procedimento, que tem a ver com anestesia, né? Do que o exame em si. Mas assim, chega um momento que a gente precisa ser bem franco, né? Porque você não vai ajustar a medicação até não ter mais saída, né? Então, pô, olha, doutora, eu não quero fazer e tal. Eu falo, tudo bem, é uma escolha sua, eu vou tentar tratar. Mas se eu não conseguir, eu não tenho como encher ele de medicamento sem saber o motivo. Eu não tenho como. E aí é um momento que eu falo, a gente não tem saída daqui. Ou a gente faz, ou ele vai ficar desse jeito. Eu não consigo melhorar com medicações, entendeu? Sem ter um exame que me diga o que ele tem. Sim. E às vezes nem o exame diz. Né? Então, verdade. a gente precisa também saber indicar o exame, né? A endoscopia e a tomografia. E aí, dependendo do problema, precisa até fazer os dois. Né? Então, a minha maior dificuldade não é nem... são exames caros, né? Para algumas pessoas não tem realmente viabilidade. Mas eu tenho mais dificuldade deles aceitarem fazer por conta da anestesia do que pelo exame em si. Entendi. E é isso aí. Agora, nossa, tanto assunto, tanto cachorro, tanto problema respiratório que eu vou sair daqui. Rende, hein? Não, eu vou sair daqui com problema respiratório, é brincadeira. Gente, mas é interessante porque, assim, eu fico admirada, né? Feliz também, não só eu, acho que vários veterinários, tutores principalmente, em saber que a medicina veterinária está tão evoluída, tanta especialidade, como é tão importante a gente reconhecer a raça que a gente está adquirindo, ter o especialista que essa raça vai precisar mais de pertinho, Sim. né? Para evitar problemas futuros e esse animal ter uma qualidade de vida. Toda vez que a gente recebe aqui no pod, assim, um veterinário que é especialista, que mostra, assim, né, essa questão do que ele faz, isso é muito gratificante. Eu vejo como uma gratidão muito grande para a medicina veterinária. Então, assim, doutora, você está no caminho certo. E agora nós vamos falar um pouquinho do assunto também que virou ter polêmica, né, esses dias no Brasil, com relação ao transporte de animais, né? Eu creio que isso deve ser uma dúvida muito grande dos tutores para você, porque tem raças que a gente consegue ir para a cabine, né? Só que tem outras que não, que é muito grande. Isso ainda está em questão de lei, as pessoas estão lutando pelos direitos, porque hoje elas querem levar todas as raças, né, junto com elas. E Ainda está em discussão tá em isso lá, né? no discussão, mas Senado. seria maravilhoso isso acontecer, mas eu acho que para um futuro até próximo, eu acho que isso vai acontecer. Eu sinto dentro de mim que isso vai acontecer. Eu acho que é uma tendência. Precisa, né? Vai acontecer, mas enquanto não acontece, tá? Essas raças que a gente tem que despachar, que tem essas questões respiratórias, principalmente o box, né? Aquele cachorro grande, já tem aquela O dificuldade. bulldog inglês, Tem né? o bulldog inglês, mas eu nem sei, assim, se eles viajam muito. Hoje eu não sei. Então, porque às vezes pode ter uma necessidade. Eu acho que não é o recomendado, né? É, Mas de então. repente, é um lugar que só dá pra ir de avião. Tu vai se mudar. E Não aí? quer deixar o animalzinho. Tem alguma coisa que se possa fazer pra Olha. amenizar a situação desse animal? Porque a gente sabe que é um risco. É um A risco? gente vai até da fisiologia, né? O que acontece? Os cães, eles não trocam calor igual a gente, né? Então, eles precisam... Uma das formas da troca de calor é a respiração, certo? Sim. Pro braquicefálico, que não tem nariz, né? Como é que vai ser essa troca de calor? Ela não vai ser tão
tão eficaz, né? Então, tem paciente que nem consegue voltar ao homeostase depois de um golpe de calor, ele superaquece, entendeu? E é um local, o bagageiro, ele é um local muito quente, que eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com o Joca. Então, um Golden, né? Exatamente. Né? Então, assim, é uma situação que eu não indico. Eu simplesmente digo, não despache. Não tem uma medicação que eu vá dizer, que vá amenizar, que vá... A gente tem N fatores. A gente tem a ansiedade, a gente tem a troca de calor, a gente tem a condição respiratória em si. Então, assim, não é um risco... A temperatura do ambiente. Não tem como eles trocarem calor ali. Entendeu? Então, certamente vai acontecer o pior. As chances de acontecer o pior são mais altas altíssimas do que de não acontecer. Então, eu não indico. Certo. E eu me recuso a passar alguma coisa que vai dizer, olha, isso aqui vai te ajudar, porque não vai ajudar. Nada que tu passe de medicamento vai ajudar. Tu vai usar um ansiolítico? Beleza, tu vai usar um ansiolítico, ele vai ficar tranquilo. Mas e o calor que tá lá dentro? Entendeu? Exatamente. Então, Tu vai cuidar do estresse, mas tem a questão fisiológica, né? Exatamente. Então, não tem uma saída ali, entendeu? Sim. Não tem uma saída ali. Sim. Então, por hora, é só esperar mesmo que eles possam ir juntos dos tutores, Ou né? ir de carro, né? Ou ir de carro. Né? de carro. Ou então, infelizmente, se for um lugar, tipo, que não dê pra ir de Deixar carro, com alguém. vai ter que ter uma doação, porque aí pelo menos não põe em risco a vida do animal. Né? Exatamente. Exato. E nossa última perguntinha para a doutora. Muito legal. Primeiro eu quero agradecer você ter vindo aqui. Amei esse Amei bate-papo. também, obrigada. E pra gente finalizar esse bate-papo, conta aí pra gente, para as pessoas que querem seguir essa área, os médicos veterinários que estão formando, que querem seguir essa área, que caminho eles devem percorrer, que dica você passa, né? Porque é uma área que está crescendo, eu acho que nova, né? Digamos assim, você leva alguns anos atrás, tipo, antes da pandemia, não era uma especialidade muito divulgada, como Sim. é cardio, como é nefro, entendeu? Agora como é dermato. Agora tá sendo bem mais tratado. difundida, Era né? clínico Difundido. tratando. Aham. Sempre muito Né? clínico tratado. E aí, o que tu fala pra essa galera aí que tá se inspirando em vocês aí, você e Ana Carla, que querem ir pra esse rumo aí da pneumologia veterinária? Assim, dentro da pneumologia, a gente também tem outras áreas, né? Subdivisões. Tem subdivisões. Tem gente que se gosta mais da parte clínica. Eu gosto mais da parte clínica do que da parte da intensiva. É uma área como todas as outras que você tem que estudar bastante. Dificilmente tem um dia que eu não estude alguma coisa, que eu não leia alguma coisa interessante. E eu acho que isso é muito importante. Você tem que se dedicar ao que você se propõe. E a gente não sabe de tudo. Né? A gente nunca sabe de tudo. Nunca é o suficiente. A gente tem que botar isso na mente. Né? A gente tem que entender que a gente também é um livro aberto para aprendizado. Né? Então, são coisas que vão mudando ao longo do tempo. Não adianta você ter um pensamento engessado naquilo de eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo porque sempre deu certo. Não. Você tem que ir atrás do que é melhor para o teu paciente. E assim você também vai se tornar uma pessoa de destaque na tua área também. Né? Então, eu acho que você tem que se identificar com a área, né? Entender o que você vai tratar, o que são o que vai levar o paciente até você, né? E saber como lidar também com as pessoas, isso para qualquer área, né? Para lidar com os tutores, entender como é que você vai explicar a doença para ele, porque não adianta você só chegar e dizer assim, olha, é isso, acabou, tu vai fazer isso aqui e é isso. Tá? Você tem que entender que é uma área que a gente trata muitas doenças crônicas que são tratadas pro resto da vida, né? Então, é um paciente que você vai ter um acompanhamento contínuo, você vai ter que ter essa dedicação para esse paciente. E eu não digo dedicação no sentido de você estar disponível 24 horas, isso é humanamente impossível, tá? Ultimamente, isso é um assunto até importante de tocar, não só nessa área de pneumologia, mas como todas as áreas. Eu acho que hoje em dia as pessoas cobram muito da gente que a gente fique 24 horas no telefone para elas. Isso não existe. Isso é impossível. Isso tive não até existe. que separar os meus contatos e teve muito tutor que ficou muito chateado porque não tem mais esse contato direto comigo, mas pra gente prestar um atendimento de qualidade para
para vocês, tutores, e para qualquer outra pessoa, a gente precisa ter a mente descansada também, né? E pra gente ter uma vida de qualidade, pra gente ter né? a nossa vida também, né? Porque exatamente. veterinário precisa ter o descanso, precisa do respeito, né? Exatamente. E é pra isso que tem as emergências aí. Então, Exatamente. seu animal passou mal num horáriozinho que não é de comercial, gente, é emergência. No outro dia, tu conversa com a tua veterinária. E eu né? costumo dizer assim, se você passar mal, você vai ligar pro seu médico. Ou vai correr numa emergência. Ou vai correr numa emergência. Perfeito. E é isso que acontece. Eu não vou poder te ajudar em nada por telefone. Você tem que pegar o seu animal e ir pra emergência. Lá, o próprio veterinário que atender vai me mandar mensagem, eu vou ver no outro dia, e aí tudo vai se resolver. Mas eu não vou conseguir ajudar ninguém meia-noite, 11 horas da noite. E isso precisa ser muito trabalhado na nossa cabeça quando a gente começa a atender especialidade. Isso foi uma dificuldade para mim. Eu me envolvia demais e eu não respirava. Não conseguia dar o teu limite, né? Não conseguia impor limites nem para mim. Eu achava assim na minha cabeça, se eu me negar a responder essa mensagem aqui 11 horas da noite, eu vou perder esse paciente. Vou perder esse cliente. Eu não vou. E, tipo, isso quando a gente tá se formando, quando a gente tá começando, a gente acha que é assim, né? Então, isso precisa também trabalhar muito o nosso psicológico sobre isso. E eu não vejo muita gente falar sobre, mas quando eu converso com as pessoas, eu vejo que elas têm muito a dizer sobre isso. Isso. E eu acho que a gente precisa impor o nosso limite mesmo também, né? Então, esse é um assunto que a gente estava até conversando, eu conversando com a Carla, conversando com a Priscila, com a Tamires, N coisas, assim, sobre esse limite, né? Que a gente não tem que estar disponível 100% do nosso tempo. Sim, mas isso é verdade. Perfeito. Só que, assim, eu também faço até uma fala, né? Um complemento do que você falou, mas no sentido contrário também, né? A gente entender que os pacientes que nós atendemos são animais, né? Não adianta você colocar na sua cabeça, eu atendo o animal e separa o tutor, certo? Sim. Eles andam junto, porque quem vai, digamos, no final de tudo, pagar a conta do animal, fazer a medicação, a sua receita é o tutor. Exato. Então, precisa também trabalhar essa questão de mentalidade, de ter esse relacionamento com o tutor. E da melhor forma possível, certo? Eu entendo que também vai chegar momentos que tem que demitir, se não está te fazendo mal, algum tutor. Não, esse chegou no meu limite, eu não consigo mais atender. Aí você transfere para outra pessoa que consegue atender. Mas também tem muitos veterinários que, um exemplo, você atendeu o animalzinho, ficou meio que algo para finalizar, ou muita dúvida, e o veterinário some. Ele some. Aí já é uma... Gente, tipo É assim... o extremo. Precisamos ter um ponto de equilíbrio, né? Com certeza. Entre a gente entender, tem nossa vida, tem a Larissa profissional, né? Tem Sim. a Dandara profissional, mas tem a Dandara pessoal, a Shirlane pessoal, né? E a gente conseguir ter esse ponto de equilíbrio, e também eu não preciso sumir, tá? Com certeza. E não preciso estar disponível 24 horas. É Exato. simples. E a conta fecha. Sim, Entendeu? é um A meio conta termo. consegue fechar. Nós temos um meio termo. Não precisa ser radical para você sumir, não dá nem o feedback, porque eu já tive várias reclamações com relação a isso. O tutor fica desesperado e não consegue ter aquele feedback do veterinário. Ele se sente meio que abandonado, né? Sim. Então, não vamos ter um ponto de equilíbrio aí nessa conta. Exatamente. Você precisa dar atenção ao paciente. Exatamente. Isso Claro. é por isso que eu dou o contato, né? Eu Sim. preciso tá controlando ali como é que estão os sintomas, se tá Isso. respondendo a Mas medicação, tudo em se não tá. Mas o que eu falo mesmo não é nem com relação a isso, é mais com os excessos mesmo, Exatamente, sabe? mas tá São poucos, são poucos. Mas vai mas tem uns que não tem noção. Vai Meia-noite acontecer. me ligando, no Domingo, sábado, no 10 horas da domingo, noite. Sexta-feira, 11 Aí horas você da vai noite. determinar, né? Certo? Você determina. Então, É. assim, a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio, né? Sim, super concordo. Perfeito. Chegamos ao fim. Poxa. Não podemos dizer Poxa. adeus. Poxa! Sem antes agradecer aos nossos parceiros, a Verte Biolab Saúde Animal, com medicações maravilhosas, de super qualidade, que está com a gente apoiando o nosso projeto. Por falar nisso, pega essa caixinha aí para mim, Larissa.
Eu acho que eu recebi isso aqui hoje. Chegou a minha A hoje. minha chegou ontem. Olha aí. Recheada. O pessoal tá recebendo a caixinha de Biobox, né? Que vem com produtos maravilhosos pra gente testar nos nossos pacientes. E quem ainda não recebe, o veterinário que não recebe, entra em contato com os promotores. Gente, é muito legal. Os produtos vêm incrível, dá pra gente ter uma noção da resposta terapêutica. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve que vai chegar na sua casa a caixinha recheada de produtos maravilhosos. E vale muito a pena. Muito a pena. E também, né? Eu não posso nem falar que eu sou suspeita. Ela fala, eu só faço o coração. Né? Nós temos parceira desde o início do nosso pod, a nossa clínica do coração, VetLife. A doutora Dandara também já esteve por lá, não é isso? Não, ela ainda não conheceu. A Carla atende lá, mas Olha, me a confundi. clínica está de portas abertas para você também, Obrigada. doutora. O que precisar da gente. Nada melhor que o convite da dona, né? Nossa parceria tá fechada. Para mim, quanto mais colegas forem meus parceiros, é melhor. Porque eu tenho uma resposta de tratamento dos meus pacientes muito melhor. Esse contato com o colega eu acho maravilhoso. A gente precisa se ajudar, a gente precisa ser parceiro, que é assim que a gente vai fazer a nossa profissão crescer. Com certeza. Sim. E é uma clínica, tá, pessoal? Tá em reforma, Linda, melhorando cada rosa vez e maravilhosa. mais a estrutura. Super aconchegante. Tá? Tem estacionamento. Tem estacionamento. Importante. Tá? E para finalizar os nossos parceiros, quem está vestindo a gente hoje com esse look maravilhoso. Ela tá de bandinha. De bandinha. Morena Mas chique. Rosa, nossa parceira que vestiu a gente hoje. Muito obrigada. Looks lindos, maravilhosos, vocês encontram lá. E outra coisa, vale ressaltar aqui, gente, quando a gente fala de parceria, é parceria de verdade. E sabe por quê? Para vocês terem ideia, nossa semana foi muito, muito, muito cheia. E a própria gerente, ela selecionou o look, ela encaminhou pra gente, para chegar até nós. Então, assim, é um carinho, sabe? Um cuidado muito, muito especial. Então, eu gostaria de deixar o agradecimento para Morena Rosa. Muito obrigada. E Dandara, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Esse bate-papo foi incrível. Eu tenho um monte de perguntas ainda. Vai rolar um almoço aqui agora, que a gente vai falar mais ainda sobre essa parte respiratória. E, gente, esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho. Amiga, mas você esqueceu de deixar a mensagem final, aquela do coração, sabe? Então calma. me desculpa, calma. Calma aí. Antes da gente finalizar, olha aí. Ai, meu Deus, Calma, não tô fiquei até pronta. nervosa. A Dandara vai deixar uma mensagem aqui pra gente. E assim... E diz pra gente aonde você tá atendendo também, né? Aí você vai deixar essa mensagem aqui pra Dandara daqui 5 anos. Ai, meu A Deus, Dandara, vocês estão tá? muito terapia. Olha, eu quero Então, dizer assim- que isso não tava no roteiro. Ela tá... Para que eu vou já Não, chorar. porque vai ficar gravado. Eu já tô gripado aqui de tanta coisa respiratória. É o novo tópico do mundo do Máquina do roteiro. tempo, uma Deixa máquina do aqui a mensagem de coração. A Sheila fugindo costume. Naturalidade. Então, tipo assim, Ai, deixa a vamos mensagem lá. pra você. É uma honra ter você aqui conosco. E essa mensagem fica gravada no coração. Uma mensagem que você dá pros estudantes também, assim, uma dicasinha. E da Dandara aí. Eu acho que eu espero realizar todos os meus planos e os meus sonhos. E acho que é isso. Em tudo, né? Os planos e os sonhos na vida profissional, na vida pessoal. E é isso. E vai, com certeza. Amém. Amém. Muito obrigada. E agora ela vai falar junto com a gente. Esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho!